Olhem, eu não fiz nenhum PowerPoint, primeiro porque não tive tempo. E em segundo lugar, porque como vós tinhais o texto, e o texto ainda não é definitivo, eu achei por bem ainda não fazer um PowerPoint, porque estaríamos sempre a mudar. Esta foi a razão, mas a primeira foi uma certa preguicite, não preguiça de não ter tempo, não foi de preguiça. Depois, também queria, antes de fazer isto, de fazer de 2 ou 3 ideias sobre o plano, gostava de vos dizer como é que chegámos aqui. Como é que chegámos aqui? Fizemos um grupo de catequistas, de catequetas, a partir do secretariado, em colaboração com a doutora Cristina, desde o princípio, e constituímos um pequenino grupo de pessoas que nos ajudassem a refletir sobre a formação de catequistas no nosso país, porque a catequese, podemos dizer, é um tripé. São os catequizandos, são os catequistas e são, aqui eu digo, a comunidade cristã, família, comunidade cristã. Porque se é importante a catequese familiar, não é menos importante a catequese paroquial. O que é que eu quero dizer com isto? A família é fundamental na colaboração dos filhos, na educação dos filhos. Mas olhem que uma paróquia que esteja de costas voltadas para a catequese também não educa. E nós precisamos de ajudar as nossas paróquias a serem também elas educadoras da fé. E por isso é que eu ponho este tripé. Na família, ponho a comunidade cristã e a família. Então, neste grupo, tivemos algumas preocupações. Uma delas foi que estivessem as dioceses representadas com o maior número de catequistas. Então, está o padre Luís Rodrigues de Braga, está a Isabel Oliveira do Porto e está o padre Tiago Neto de Lisboa. Tivemos a preocupação porque imaginai que ficava de fora a Diocese de Braga. 10.000 catequistas ficavam de fora. E o mesmo podemos dizer do Porto e de Lisboa. Depois, também, nos preocupámos muito, eu pelo menos, fui eu que coordenei este trabalho, que estivesse presente a minha amiga Margarida, Raúla Margarida. Não é por ser minha amiga, porque é, mas é sobretudo porque todos lhe reconhecemos que o programa dos catecismos portugueses, muito se lhe deve a ela, e desde o princípio, quando se terminaram os catecismos, o programa a seguir era preparar a formação de catequistas, que ainda começámos, e isto há que fazer justiça, ali com a Maria Luísa e a equipa dela. O nosso curso de iniciação publicado é daí. E depois também um outro sentido utilitário, é que estando ela tínhamos casa onde nos juntarmos, que é o centro catequético. Não é só por isso, mas também porque ela coordenava este trabalho. Depois esteve também sempre conosco o Paulo Campino, de Santarém, o diácono, esteve o padre José Henrique, de Leiria, esteve o padre José António, de Porto Alegre e Castelo Branco, e eu também. Pronto. Esta é a equipa que se reuniu sempre nos vários encontros. Sempre foi dado conta à doutora Cristina do trabalho feito, sempre neste diálogo. O que é que nós fizemos? Olhem, só para chegarmos a este trabalho, reunimos no dia 13 de novembro, sempre no Centro Catequético.
de 2017. Reunimos nos dias 28 e 29, 2 dias também de dezembro. Os nossos dias de descanso do Natal foi para isto. Depois reunimos no dia 26 de janeiro, 23 e 23 de fevereiro. Portanto, o trabalho que temos aqui entre mãos, e depois o trabalho que se foi fazendo entre as reuniões. Portanto, foi fruto destes encontros. Isto parece-me importante porque o nosso objetivo foi apenas desenvolver as primeiras 2 etapas, é o que temos aí, depois já vamos trabalhá-lo, que é a primeira etapa do que nós chamávamos antigamente iniciação, deixem passar a expressão, nós vamos manter os termos, porque aqui depois muda, mas é para nos entendermos. E depois o curso que nós chamávamos geral. Pronto. Então, perante isto, nós vamos agora ver, baseado aqui em alguns textos que eu trouxe, a fundamentação, algumas ideias-chave, porque aquilo que se pretende é que agora a seguir os meus amigos, depois de terem já visto portanto, podemos dizer as linhas programáticas da formação de catequistas, agora debruçarem-se sobre já o desenvolvimento das 2 fases que temos aí. Vamos ver, todos têm o texto na mão ou não? Então é melhor irmos vendo ou não? Penso que chamando a atenção para alguns aspectos, podem ir sublinhando se quiserem e depois... Então, é assim. A formação como prioridade. Nós temos aí 4 textos. O primeiro é o documento, o Plano de Ação para a Formação de Catequistas, publicado em 1997. Está aí a meio do primeiro parágrafo. Logo a seguir, do mesmo ano, aparece o Diretório-Geral de Catequese, que, como sabem, o Diretório-Geral de Catequese, na parte 5ª e no capítulo 2º dessa parte 5ª, é dedicado à formação de catequistas. Portanto, a parte 5ª é a catequese na igreja particular ou na diocese. Tem um primeiro capítulo, que é o Ministério da Catequese na igreja particular e os seus agentes, e o 2º capítulo dedica-o à formação dos catequistas. Eu não vou dizer o que está aqui, mas era bom que nós pudéssemos ter alguns critérios que nós tivemos aqui, mas que estejam presentes nesta formação. Só 2 textos, muito simples. O número 235, a formação tem como objetivo capacitar os catequistas para transmitir o Evangelho àqueles que desejam entregar-se a Jesus Cristo. Portanto, a finalidade da formação requer que o catequista se torne o mais idóneo possível para realizar um ato de comunicação. Depois, vem aqui que a finalidade cristocêntrica da catequese procura favorecer a comunhão do convertido com Jesus Cristo e deve impregnar toda a formação de catequistas. Que nós hoje, aqui o diretório não fala muito nisto, mas que nós hoje chamamos o discipulado. Fazer dos catequizandos discípulos, mas ao mesmo tempo nós catequistas sermos também discípulos. Depois vem critérios inspiradores, etc., a maturidade, e depois vem aqui como é que se deve fazer a formação. Bem, mas temos aí um texto que agora vamos dar um salto, porque
de 1977 para 2000, que foi quando foi publicado o documento do nosso Papa Francisco, 2013, a Alegria do Evangelho, estão de 97, 2007, 2017, quase 20 anos ou não? Pelo menos 16 anos. E em 16 anos há aqui toda uma perspectiva nova que nos é apresentada na questão da catequese. E por isso o Papa, no número 266 da Alegria do Evangelho, diz o seguinte, diz assim: não se pode perseverar numa evangelização, e agora eu posso dizer a palavra catequese, cheia de ardor, se não se está convencido por experiência própria de que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Não é a mesma coisa caminhar com Ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não o poder fazer. Este é o horizonte da formação. Este é o horizonte da formação. E isto é muito importante porque o catequista é, com os seus catequizandos, discípulo. Quase que me atrevo a dizer, o catequista é simultaneamente mestre e também discípulo. Mestre porque os catequizandos colocam nele o seu olhar. Mas com eles caminha também. E ao caminhar com os seus catequizandos, somos todos discípulos. Por isso, este documento que todos têm, que é a Catequese à Alegria do Encontro com Jesus Cristo, fala aí no número 32, nas dimensões que cita o diretor-geral, fala nas dimensões que para nós hoje são fundamentais na formação de catequistas. É ainda impelido pelo amor de Cristo que ele deseja e procura conhecê-lo mais e melhor, isto é, se fundamenta a sua formação, a que a pastoral diocesana deve dar absoluta prioridade. A formação de catequistas é prioritário na vida de uma igreja particular. Uma formação em que se inclua o próprio ser, o saber fazer, mas tratando-se de uma comunicação amorosa de comunhão, a este saber juntem-se mais dois. O saber estar em, isto é, na comunidade cristã, e depois o saber estar com, isto é, relacionado com o dia-a-dia de catequista, com os catequizandos. Isto é, eu não sou catequista apenas uma hora, mas sou catequista uma semana inteira. A preocupação de estar integrado na vida do catequizando e na vida da sua família. E todos nós temos a experiência das dificuldades que existem quando há dificuldades entre a família, quando os pais não se entendem, quando começa um processo de divórcio e os filhos estão no nosso grupo. Todos sentem isso ou não? São questões que nos dizem respeito. Também é preciso saber estar com. Não é só o saber, mas também o saber estar com. Portanto, vamos dar mais um passo. Eu estou apenas a chamar a atenção. Como é que nós pensamos a formação de catequistas? Eu estou a pensar nos cursos que ajudei a fazer na Diocese, onde estive, e também agora, também onde estou. E nós pensamos, a formação de catequistas, pensámos-la de acordo com aquilo que a Igreja pensa para uma catequese de adultos. Eu leio.
O plano de formação prevê, na medida em que promove uma formação ritmada por etapas progressivas, sistemática e orgânica, quanto ao desenvolvimento das competências do catequista e ao alargamento das matérias e lugares de intervenção, tendo a catequese de adultos como modelo de formação. Isto é, os nossos cursos não podem ser o mestre ensina e o catequista aprende, mas tem de ser um discipulado contínuo. Vamos pensar um bocadinho, só uma ideia muito, muito simples. Imaginai que nós queremos, temos aí o tema, falar de Deus Trindade, do Deus Amor. Qual é um possível caminho que devemos fazer? Pegar nos textos em que Jesus nos diz quem é o Pai e quem é o Espírito. Isto é, o catequizando e o catequista devem entrar na comunhão com Deus, que é o Deus de Jesus. Quem é o Deus de Jesus? É o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito. Por isso é que dizia lá o apóstolo, mas qual é o caminho para o Pai? Nós não sabemos. Então, o caminho para Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O que é que significa isto? Significa que a formação do catequista tem de ir por aqui. O catequista também tem de fazer a descoberta. O catequista também tem de entrar nesta corrente. Também tem ele de descobrir a importância, não é que eu diga às crianças que Deus é muito importante, mas ele tem de o ser, de facto, para quem? Para mim, catequista. Portanto, a formação dos catequistas tem de ser uma formação na ação, isto é, para que depois o catequista possa ir fazendo conclusões próprias, pessoais, que depois são as conclusões que vão ser fundamentais na sua formação. Portanto, quando falamos em catequese de modelo a catequese de adultos, é porque seja um crescimento contínuo, um crescimento humano e espiritual. Este ponto nós consideramos-lo fundamental. Já vem aqui na catequese a alegria do encontro com Jesus Cristo, mas nós não podemos pensar a formação de catequistas, nós, responsáveis de catequese do nosso país, estarmos a dar cursos aos outros. Não, nós estamos com eles a fazer caminho. Nós estamos com eles a percorrer um caminho que é o da identidade cristã, que é o do discipulado, que é o aprofundamento cada vez maior da pessoa de Jesus e nele entrar em comunhão com o Pai e com o Espírito. Qual é o perfil do catequista atual? Nós temos aí também 2 documentos dos bispos portugueses. Eu não trouxe o primeiro, porque só está aí citado, também não interessa. É aquele, aí está citado por ATV, que é Acreditem e Tenham Vida. Foi aquele documento pequenino que se publicou para que acreditem e tenham vida. Então, foi publicado em 2005 e agora o nosso 2017, com a data de 13 de maio. O que é que isso significa? Longe de tratarem de modo sistemático e exaustivo a formação de catequistas, fornecem, no entanto, elementos relevantes para a definição do perfil do catequista atual. Quais são duas dimensões deste perfil? Temos no parágrafo seguinte. Um é o discipulado e o outro é o sentido comunitário. Em primeiro lugar, o catequista é discípulo de Cristo. E citamos aí o número 31 deste documento. Os catequistas não se devem considerar como professores, melhor dito, isto é para que acreditem e tenham vida, que ensinam a doutrina cristã, mas sobretudo como discípulos. E depois, este documento. Deve-se considerar um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor, o que só é possível se ele próprio tiver a experiência pessoal do encontro com Ele.
Ontem, quando o Sr. Dom José falava, quando se falava na ressurreição, o catequista dizia isso mais devagar. Eu penso que o mais devagar também é para nós. Eu também vou devagar. Não sei como é que vós idas. Mas às vezes a gente procura uma luz na escuridão, ou não? Procura esta luz e caminha na luz, mas esta identificação com o ressuscitado também se dá na obscuridade da fé. E por isso mais devagar, e vamos todos devagar. Mas é por aí que nós devemos ir. Portanto, sermos também discípulos nesta experiência pessoal. Eu tenho dito isto muitas vezes, tenho repetido muitas vezes, esta questão da experiência pessoal. Das coisas que mais me admiram, aqui dos nossos portugueses, não vamos mais longe, destes últimos bem-aventurados que foram declarados no nosso país, estou a pensar na Sílvia Cardoso e noutros, o Padre Américo, etc. Sabem onde é que se manifestou a santidade deles? Para mim, qual é o teste da santidade deles? É que, à volta deles, os primeiros discípulos também foram santos. E se vós, as congregações e institutos religiosos estão aqui, reparem nos vossos fundadores. À volta deles fizeram santos. Esta é a prova. Porquê? Porque a convicção e a experiência de Deus levava-os a quê? A comunicar a experiência de Deus. Não ficaram? O problema de nós catequistas, e até de nós padres, passa muito também por aqui. Qual é a nossa experiência de quem faz uma paróquia santa? É o pároco santo. Eu estou a pensar agora em Braga, em São Mamede, não é? Lá em cima, São Mamede deste. Tiveram lá um sacerdote que fez o normal da vida dele, como se toda a vida. Mas era um homem com adoração ao Santíssimo pessoal, uma coisa extraordinária. E tinha uma escalfeta muito boa. Sabem qual era? Era o cão. O cão adorava tanto o Santíssimo como ele, entre aspas. Ele levantava-se às 3, 4 da manhã e ia para a igreja. Sentava-se na cadeira, que lá está, e o cão vinha e sentava-se aos pés, aquecia-lhe os pés. E assim ele podia estar toda a manhã em oração. Não consta que aquele homem tenha feito assim coisas assim pastoralistas, etc. Mas, através da adoração ao Santíssimo e da devoção ao Santíssimo, fez uma liga eucarística, fez uma série de movimentos eucarísticos e transformou a paróquia. Portanto, é esta experiência de Deus que depois passa. Por isso, o catequista, este é um aspecto muito importante. Portanto, quando falamos na catequese em perfil de catequese de adultos, a formação, é para que o catequista também faça a experiência de Deus na sua formação. Depois, há outra dimensão do perfil atual. É artífice de comunhão. E o nosso documento fala aí, muito no número 31, é o mediador que facilita a comunicação entre as pessoas e o mistério de Deus. É um mediador que facilita entre os catequizandos e o mistério de Deus, dos sujeitos entre si e com a comunidade. É o rosto da comunidade, seu mediador e porta-voz, o que exige dele a devida integração, aceitação e credibilidade na comunidade. Depois, numa perspectiva mais concreta, já no final deste número, os referidos documentos destacam ainda a importância do cuidado da formação espiritual do catequista, enraizada na alegria do encontro, a sua indispensável tarefa no despertar da fé. Eu ontem gostei muito de ouvir a Maria Luísa, porque o despertar da fé dela, como o nosso, do meu, foi feito pelos meus pais. Os pais dela liam francês, os meus mal português. Mas fizeram o despertar da fé. Onde? No exemplo. É este despertar da fé
que o catequista também, o seu modo de acolher e respeitar o ritmo de cada um, a sua missão de animador da catequese, pois é ele quem dá vida ao catecismo, e a sua atenção aos dinamismos socioculturais de forma a promover um esforço constante de enculturação que respeite a integridade da fé, de modo a tornar o Evangelho um acontecimento verdadeiramente significativo. Bem, quais são as opções formativas? Isto é, onde é que nós queremos chegar? Qual é a meta? A meta final. Vamos pensar assim numa corrida de ciclismo. A meta. Potenciar a identidade do catequista, discípulo missionário inserido na comunidade cristã. Portanto, o discípulo missionário com tudo aquilo que o Papa na Evangelii Gaudium diz, o que é um discípulo missionário, não é? E depois, inserido na comunidade cristã, porque o catequista é o porta-voz da comunidade. Não sei se tem consciência disso, muitas vezes. Mas é o porta-voz. E também não sei se a comunidade cristã se revê nos catequistas. Por exemplo, para mim é tenho dito isto muitas vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. Para mim era aflitivo eu marcar uma primeira comunhão lá na paróquia e as pessoas, porque a missa demorava mais um quarto de hora, irem-se embora para outra missa mais breve. Eu sempre dava um ralhete, assim, a rir-me, sempre dizia assim, meus amigos, no domingo anterior temos primeira comunhão, a missa demora um bocadinho mais, não muito, e habitualmente não era muito, mas não dispenso ninguém dos habituais de virem à missa, porque vós é que deveis dar testemunho àqueles que não costumam cá vir. Porque se vós ides embora, disse uma vez assim, a vossa missa é de corpo presente, é só para vós. Mas a Eucaristia é para todos. Claro, se às vezes se as igrejas são pequenas e depois não cabem, é outra razão. Mas, havendo espaços, eu acho que é uma falta de sentido eclesial. Aqueles que normalmente celebram a fé naquela comunidade, ou, por exemplo, há as promessas dos escuteiros, que demoram um pouco mais. É inadmissível que quem celebra a fé normal numa comunidade o não faça nestes momentos em que há iniciação da fé a outros mais jovens. Mas isso, pronto. Depois, temos aí, e agora vamos desenvolver, quais são as dimensões. Uma abordagem querigmática, em que o primeiro anúncio tem uma importância fundamental e permanente. Mistagógica, isto é, de progressividade da experiência cristã através da contemplação dos sinais litúrgicos, fundamentada continuamente na palavra de Deus, e o Sr. Dom Anacleto acrescentou, lida, refletida e rezada. E muito bem. Depois, eclesial. Nós tínhamos esquecido esta dimensão. Eclesial e promotora de um acompanhamento pessoal no processo de crescimento da fé de cada catequizando. E baseada num processo sistemático, orgânico, integral, tendo em conta a especificidade do ministério do catequista. Então, 3 ou 4 ideias só para cada uma destas dimensões. Importância fundamental do primeiro anúncio. Eu cito apenas o que vem aí no número 163 da Alegria do Evangelho. Eu costumo dizer isto e é bom que os meus amigos tenham consciência. Olhem, o Diretório-Geral de Catequese coloca a catequese na missão evangelizadora da Igreja. Fala na missão evangelizadora da Igreja e depois apresenta a catequese a partir do primeiro anúncio. Isto é o que o documento... O Papa Francisco, olhando para a realidade e nós também, diz que a catequese não pode dar como suposto que o primeiro anúncio tenha sido feito. E não. Nem este despertar religioso não foi feito, em muitos casos. Então, é muito importante que se faça este primeiro anúncio.
Então, este é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese em todas as suas etapas e momentos. O que é o primeiro anúncio? Em termos mais simples, Deus ressuscitou Jesus e nós somos testemunhas dele, da sua ressurreição. Este é o primeiro anúncio. Logo, a catequese só pode, deixem passar a expressão, assentar, ouvir a seguir, depois de alguém estar convencido que Jesus está vivo, para me identificar com ele, para me tornar seu discípulo. Portanto, este ponto é muito importante, esta redescoberta, e eu já falei aqui aos professores de moral, há aqui gente responsável do secretariado e diocesanos deste setor. Hoje as nossas aulas de educação moral religiosa católica têm de ter em conta o despertar para o primeiro anúncio. Há muitos que não andam na catequese e que vão às aulas porque o professor é simpático, porque os valores transmitidos são bons, mas isso não chega. É preciso dizer-lhe, os valores são porque nós queremos identificar-nos com alguém que deu a vida por nós. É esta dimensão que é fundamental. Depois, diz assim, se o catequista, ao fim do primeiro parágrafo da Alegria do Evangelho, 266, se o catequista não o descobre presente no próprio coração da entrega missionária, depressa perde o entusiasmo e deixa de estar seguro do que transmite. Faltam-lhe força e paixão. E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura e namorada, não convence ninguém. Claro, já falámos aqui que o centro do mistério, é o mistério pascal, no qual se manifesta a beleza do amor salvífico de Deus. Aqui, quanto ao mistério pascal, e nós falamos aqui nisto, e o Papa também fala muitas vezes nisto, na questão da hierarquia das verdades. Por exemplo, o nosso credo, está todo construído a partir do mistério pascal de Cristo. O fundamental é Cristo ressuscitado. E a partir daqui, quanto mais próximas estejam as verdades deste anúncio, mais as verdades são importantes ou menos importantes na proclamação da fé. Eu estou a pensar, agora o que vou dizer na celebração da Eucaristia, o fundamental é celebrar o mistério pascal. As vestes do padre são acessórias. Por as vestes do padre tão importantes como outras coisas, não há hierarquia de verdades, ou há? Quem diz as vestes diz pôr um cálice mais de ouro ou mais de prata, ou as coisas dignas, sempre, com muita dignidade. Mas aqui o centro é o mistério pascal, é a presença de Jesus ressuscitado. A partir daqui, a que se constrói toda a Eucaristia. Nós até sabemos, vem a proclamação da palavra, que é Cristo que fala, vem o Cristo presente na comunidade cristã, ou não? Portanto, a missa não é uma devoção pessoal. Nem é uma junção de 1 mais 1 mais 1 mais 1 para darem 500. A missa é a celebração da comunidade cristã, do Cristo ressuscitado presente, onde 2 ou 3 estão reunidos. Ter esta ideia isto é tudo centrado no mistério pascal. A missa não é a minha missa, é a nossa, da comunidade. Bem, vamos passar para a frente. Mas é bom termos estas ideias claras, porque é a partir deste primeiro anúncio, deste mistério pascal, que depois se constrói a catequese. Está ali a Teresa, que se lembra, não sei se te lembras estávamos a fazer o primeiro catecismo e o segundo,
da primeira etapa. Telefona-nos o Sr. Dom Alberto Cosme do Amaral. Lembras-te? Já não te lembras? E telefona-nos lá para casa a dizer que queria que na primeira comunhão, no segundo catecismo, era a primeira comunhão, ele está no meio de nós, não era assim que se chamava? Acho que sim. Bem, era o segundo. O segundo é que era da primeira comunhão. Não, era o segundo, era. Por isso que ele está no meio de nós, ou ele está conosco, ou o primeiro Jesus. Hã? Estou com Jesus. Estou com Jesus. Telefonou-nos para colocarmos e nós dissemos-lhe que não, porque o fundamental não era o testemunho dos pastorinhos, porque isso aparecia no 6º ano e no 7º. E nós dissemos que não, porque na primeira comunhão não é, não sei se estão a ver, na hierarquia de verdades não é o fundamental. Agora, como modelos, sim, e agora como modelos podem ser apresentados, mas lembro muito bem que nós fizemos essa opção e pronto, ele não deve ter gostado muito, ele já estava emérito. E não era por ser emérito, é que tinha mais tempo para pensar. Não, e é de louvar, a preocupação dele, porque quando a gente agora vê e medita agora a propósito do centenário, qual é a dimensão eucarística da mensagem de Fátima, a gente admira-se. A gente admira-se da dimensão eucarística e até na vida dos pastorinhos, sem dúvida nenhuma. Bem, via da mistagogia e da beleza. A iniciação mistagógica implica a necessária progressividade da experiência formativa na qual intervém toda a comunidade. E é também a valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Então, o catequista, nesta via da progressividade, deve conhecer a sua história e o caminho percorrido na fé, sabe que a sua condição de discípulo o impele a crescer e a experimentar em profundidade o mistério cristão. Mas também no parágrafo seguinte, o catequista é pedagogo, é convidado a conduzir outros à experiência da fé. Esta é uma progressividade da experiência formativa vivida e potenciada pelo catequista. Mas também, e isto é muito importante, valoriza de forma particular os sinais litúrgicos, a tal valorização dos sinais litúrgicos na iniciação cristã, na qual a Eucaristia é fundamental como ocasião privilegiada para o encontro com Jesus Cristo na sua Igreja e a vivência de uma espiritualidade autêntica que brota da experiência comunitária. Quando falamos na mistagogia, nós falamos nisto mesmo, nesta progressividade em que o catequista vai introduzindo pouco a pouco os catequizandos no conhecimento de Jesus, na vida da Igreja, e isto também através dos sinais litúrgicos. Nós tivemos agora a Vigília Pascal. É um momento importante desta valorização dos sinais litúrgicos, em que se celebra. Agora também é preciso ter cuidado, porque se lendo tudo, e tudo cantado, e tudo rezado, e tudo, pode chegar à exaustão. Então, a palavra de Deus diz aí, a formação de catequistas deve ser fundamentada na palavra de Deus, isto é, na totalidade da revelação. Eu não vou falar muito mais nisto, porque ontem fizemos a experiência do que era uma catequese narrativa partindo da Sagrada Escritura do Sr. Dom José Ornelas, da conferência que nos fez. E eu penso que não precisamos de muito mais, portanto, de aprofundamento do tema. Eu só tinha aqui um pormenor que era importante. O Papa Francisco, e eu penso que isto nós podemos ajudar, eu também ainda na Diocese ainda não fiz, portanto o Papa Francisco pediu que se fizesse em todas as dioceses o Dia da Palavra. Não foi? E nós podíamos...
Nós em várias paróquias sim, como diocese, não. Mas acho que este era um dia a valorizar. Por exemplo, o dia da palavra poderia ser o dia em que nas nossas dioceses se fizesse o dia da palavra, a celebração da palavra na catequese. Era uma questão de pensar como, mas isso, pronto, tinha aqui isso. Depois, tenho aqui também a outra dimensão, é eclesial e o acompanhamento pessoal. Diz assim, no primeiro parágrafo, é muito importante, na sua relação com o grupo de catequese, com as famílias, com os outros catequistas e o conjunto da comunidade cristã, o catequista apresenta-se como companheiro de viagem, como um crente a caminho, um discípulo que não cessa de seguir o Mestre. Ao mesmo tempo, é testemunha de uma autêntica experiência cristã e apóstolo chamado a caminhar com os outros em igreja. E agora aí, no parágrafo seguinte, ao meio. Se no atual contexto cultural a igreja é chamada a iniciar os seus membros na arte do acompanhamento, de modo particular, a formação de catequistas deve possibilitar a vivência de um acompanhamento personalizado. Nós até vimos como este Papa está a dar muita importância ao discernimento espiritual, até mesmo aplicando-o aos casais. Também na nossa catequese, este acompanhamento pessoal, o discernimento pessoal, é fundamental. Depois diz assim, isto é claramente distinto de todo o tipo de acompanhamento intimista, de autorrealização isolada. Os discípulos missionários acompanham discípulos missionários. Eu li uma vez um livro do Dietrich Bonhoeffer, que comentava vários textos da Bíblia. Eu tenho dito isto algumas vezes. E comentava o São Mateus, o capítulo 5, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele diz lá assim uma coisa, a mim também chamou-me a atenção, diz assim, Jesus não disse, vós deveis ser o sal da terra, vós deveis ser a luz do mundo. Não, Jesus diz, vós sois. Significa, se sois, é porque o sal salga, porque a luz ilumina. E este é um acompanhamento fundamental. Os discípulos missionários acompanham discípulos missionários. Um discípulo tem que ser luz. E tem que salgar. Não é que deve ser luz. Por isso o Papa tirou-lhe a copulativa. Discípulos e missionários. Não, discípulos missionários. Discípulos e que deem luz. Não. Discípulos, ou ser discípulo missionário, é alguém que dá luz. Então, uma formação específica. Aí convidava-vos, não vou ler, podem pôr aí ao lado o Diretório-Geral de Catequese, números 67 e 68, que é uma formação específica, permanente e global, sistemático e orgânico, gradual e alargado, realista e situado, essencial e vital. E o outro momento é a formação inicial. Ser catequista hoje é o atual curso de iniciação, que seriam 20 horas. Claro que quem começar logo pelo ser catequista hoje, Deus chama-me a ser catequista, 6 horas, é dispensável. Imaginemos que eu tenho aqui meia dúzia de catequistas que começam, e sabemos as dificuldades que temos nas paróquias, a ser catequistas em outubro ou setembro. Ao menos o Senhor Padre, isso está feito para isso, e um catequista mais responsável, pode fazer esta introdução. Deus chama-me a ser catequista. Se depois eles vão fazer o chamado curso de iniciação, ser catequista hoje, imaginemos, na Quaresma, passar 3 ou 4 meses, aqui tem de haver ao menos uma lavadela de cara. Ao menos tem de lavar a cara. Pronto, para começar a ver com outros olhos, porque ainda pode os ter assim um bocado remolados, e ver um bocadinho diferente. E depois, temos aí o ser catequista hoje. A segunda etapa é a formação fundamental.